Amém? Amém. Então a palavra do Senhor nos diz assim: mais tarde, Jesus lhes disse outra vez: eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Pois, a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito a dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, vocês não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então, Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Amém. Oremos, pessoal. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso intercessor, nosso ajudador. Nesse momento, viemos te agradecer a oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra, a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui como corpo de Cristo, Senhor, unidos para aprender mais da Tua Palavra e aprender mais de Ti, Senhor Jesus. Humildemente, viemos te pedir que você abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que a Tua Santa Palavra venha a ser guardada em nosso coração, que a gente possa estar entendendo, Senhor, praticando o Teu ensino e o mais importante, Senhor, dividir o que a gente tem aprendido. Senhor, sabemos que Tu é que faz a obra, Senhor, é Tu que convence do pecado, mas que você venha nos usar como Teu instrumento, para que a gente possa também estar levando a Tua Palavra e que através de nós as pessoas também venham ver a luz de Cristo através de nossas vidas. Te agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, logo no início, né, a gente vê logo no início do texto, Jesus falando aos fariseus, né, que eu vou embora. Né? Então, nessa parte, Jesus estava prevendo a sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão. Certo? Versículo 21, início, né? Logo após, a gente vê 3 frases. Que isso é uma parte que a gente sempre frisa nos textos, principalmente nos livros do Antigo Testamento, que a gente chama de a lição literária. É coisas que não estão no cabeçalho do texto, que não está em ênfase, mas o Espírito Santo que inspira, né, os escritores, palavras que se repetem, palavras que estão frisadas no texto. Então, nesse momento a gente tem aqui uma lição doutrinária, uma lição literária, que é o texto que nos mostra, né? A própria literatura do texto nos mostra. Vocês podem ver essa frase que Jesus fala 3 vezes aqui: morrerão em seus pecados. Então a gente vê logo no início, versículo 21, também a gente vê aqui no versículo 23 e também no versículo 24, certo? Então essa frase repetida por 3 vezes aqui no início dessa terceira parte do nosso estudo, ela enfatiza uma grande advertência que Jesus está dando aqui nessa parte. Então, quem se recusa a crer que Jesus é o divino Filho de Deus, que Jesus é o verdadeiro Salvador da humanidade, a gente pode dizer que essa pessoa está cometendo um suicídio espiritual, né?
E nesse mesmo momento a gente pode ver que está sendo evidenciado os dois destinos que a humanidade tem. Então esses dois destinos é os salvos e não os salvos. A palavra de Deus não tem um meio termo, não tem meio salvo, não tem um umbral, como muitos falam, ou é céu ou é inferno, ou é crer ou é não crer. Então aqui a palavra está enfatizando isso, pessoal, os dois destinos. Então também nos mostra que quem não crê não vai ser salvo. Então Jesus também está mostrando que alguns não vão poder ir aonde ele está, isso é, no céu, né? E a gente sabe que o único caminho da salvação é crer em Cristo. Então, se queremos, né, nos encontrarmos novamente com o Pai, porque Deus nos fez eterno, o nosso espírito é eterno. Basta nós, nessa passagem aqui, escolher se nós vamos querer uma eternidade na luz, com Deus, com Cristo, ou vamos querer uma eternidade onde tem pranto, ranger de dentes, onde tem uma escuridão. Então, Jesus é muito claro. O ensinamento de Jesus é claro, pessoal. Às vezes a gente que complica um pouco. Porque ele mesmo diz aqui para nós, é crer. Crer de todo o coração em Jesus. Então, o nosso caminho a chegar a Deus é Cristo. Então, como ele falou ao decorrer do capítulo, de todo o Evangelho de João, quando Jesus fala, aquele que não come e não bebe da minha carne, não come do meu corpo e não bebe da minha carne, também tem essa mesma ênfase, de quem crê e quem não crê. Quando Jesus também nos fala sobre aquele que olha o Filho de Deus e crê, então, vida eterna e salvação. Então, isso é muito frisado no capítulo, não só no capítulo, em todo o Evangelho de João, pessoal, que é crer em Cristo. Então, quem não crê em Cristo não chegará ao Pai, como Cristo mesmo disse, né? E também a gente vê aqui no versículo 24 e 28, Jesus aplicando uma linguagem do Antigo Testamento. Com certeza vocês vão recordar aqui, eu vou recordar versículo 24 e 28, Jesus nos diz, versículo 24, aqui. Foi por isso que eu lhes disse, vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creem que eu sou, lá de cima. Versículo 28, no final também Jesus fala assim, então Jesus disse, quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Então essa frase, o eu sou, nos recorda também o Antigo Testamento. Tenho certeza que vocês lembram a passagem de Êxodo, quando Moisés está cruzando o deserto e ele chega em um território que é sagrado, que Deus manda ele tirar as sandálias dos pés. Então ele se encontra com uma sarça ardente, né? Uma árvore pegando fogo no deserto. Então ali Deus começa a falar com Moisés. Então Moisés começa um diálogo com Deus, né? E na curiosidade Moisés pergunta, quem tu és, Senhor? Diz teu nome, para me poder dizer lá para o povo que tu está me enviando para retirar o povo cativo, né? Que estava na escravidão no Egito. Então Deus apenas disse para ele, eu sou, apenas diga para o povo que eu sou. O eu sou mandou. Eu ia aí. Então essa passagem, se vocês quiserem anotar também para vocês meditar mais tarde, está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Tá? Também a gente vai encontrar essa declaração no Antigo Testamento no livro de Isaías. Isaías 43, versículo 10. Tá? Então essa identificação de Jesus fica muito clara. Vai ficar mais clara agora, semana que vem, se Deus permitir, a gente vai dar mais um passo no capítulo 8, mas eu vou dar um pulinho com vocês no versículo 58, que é o final do capítulo 8, tá? Eu vou ler com vocês só para a gente também entender um pouco mais, ficar
mais frisado que esse capítulo 8, Jesus fala várias vezes o eu sou. Tá? Versículo 58, Jesus diz assim, ó. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, de antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Aleluia. Como a própria palavra diz, né, que Jesus já existia antes mesmo da fundação, né, do mundo, antes mesmo de Deus Cristo e o Espírito Santo criarem os animais, antes mesmo deles criarem o ser humano, Jesus já existia. Ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou aqui na terra, 100% homem e 100% Deus, né? Aleluia. E também a gente vê, pessoal, que esse Evangelho de João, Jesus fala 7 vezes essa menção do eu sou. Então eu vou recordar rapidinho aqui com vocês, certo? Primeiramente lá no capítulo 6, versículo 35, versículo 41, versículo 48 e 51, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então ele enfatizava que tínhamos que comer do pão da vida. E esse comer o pão da vida não é nada mais do que a gente falou, é o crer, é ter uma intimidade com Cristo e se alimentar da palavra e ter uma intimidade com Jesus. Né? Porque os fariseus falavam para ele, que sinal tu vai fazer? Porque Moisés fez cair o pão do maná, né? O pão dos céus, e Jesus disse para eles, mas eu sou o pão da vida. Os seus os seus antepassados comeram esse pão e morreram, mas quem comer do pão da vida jamais morrerá, terá vida eterna. Aleluia. Logo depois Jesus diz, que a gente estudou semana passada, eu sou a luz do mundo. Então ninguém vai ao Pai se não estiver na luz. Se não estivermos na luz, também enfatiza o crer em Cristo. Aleluia. Logo após, Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Está lá em João 10, 7, do 7 ao 9. Jesus também fala, eu sou o bom pastor. Capítulo 10, do 11 ao 15. Pela quinta vez no Evangelho de João, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11, versículo 25. Sexta vez, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 16. E finalizando no capítulo, o Evangelho de João, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E nós estamos, ligados a Ele, né? Porque estando ligado a Cristo, a gente está ligado na videira verdadeira. Então a gente enfatiza aqui o Evangelho de João, Jesus fala por 7 vezes, eu sou. Amém? Amém. Depois a gente vê os fariseus interrompendo ele, né? Capítulo 25. Os fariseus perguntam, quem é você? Então, a gente já viu aqui nos capítulos anteriores que Jesus já tinha falado a eles, né? Jesus já tinha revelado a eles a sua identidade, não somente através das palavras, mas também tinha feito sinais, milagres, né? E também do testemunho do próprio Deus. Vocês lembram quando Jesus também João Batista batizou Jesus no Rio Jordão? O próprio Deus disse, esse é o meu filho amado, né? Que eu me comprazo. Então, os fariseus estavam sendo incapazes de entender isso. Porque eles estavam surdos para a palavra de Jesus. Eles rejeitavam em seus corações. Então, mesmo eles tendo visto muitos milagres, tendo visto propriamente a voz, né, de Deus como um trovão do céu, falando que Jesus era o Filho amado, no alto da sua arrogância espiritual, por eles guardarem a lei, por eles serem os detentores da palavra, por terem roupas bonitas, por falarem bem, eles se tinham como superiores ao povo, simplesmente por guardarem a palavra, porque eles tinham os manuscritos, né? Eram eles que deveriam levar as pessoas ao céu, mas Jesus mesmo disse para eles, né? Foi os únicos que Jesus fez 7 ais de condenação.
Jesus falou 7 vezes para eles: ai de vocês, escribas e fariseus. Jesus fala que eles tinham a chave dos céus, eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. Então eles foram, a gente viu, né, que Jesus não condenou a mulher adúltera, Jesus não condenou o ladrão. Claro, Jesus sempre advertiu: vá e não peques mais. Mas esses que detinham a palavra, tinham uma arrogância espiritual, se achavam melhores que os outros, esse Jesus largou 7 ais, né? A gente fala os ais de condenação. Ai de vocês. Então os fariseus afirmavam, né, que queriam que Jesus explicasse a identidade dele, mas já haviam decidido não crer no Cristo. E assim simplesmente eles estavam trazendo um juízo sobre a vida deles. Mas o próprio Jesus diz que não diria nada para condená-los. Jesus fala aqui, tenho muito para dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Então, antes só falaria aquilo o que ouviu do Pai, né? E falar não somente para os judeus. Então também está enfatizado o próprio Cristo dizendo aqui, né? Digo ao mundo. Então, dentro desse contexto, ele estava falando aos judeus, mas ele já estava prevendo que a palavra dele não era somente para o povo de Israel, não somente para os judeus, mas para o mundo. E o que quer que ele diga, o que quer que Jesus falasse naquele momento e falar hoje para nós, é a palavra do Pai. É confiável, é válida. Então Jesus, nesse momento, afirma a sua procedência divina e a verdade do seu ensino. Aleluia. E versículo 28, a gente dá mais um passo aqui, é quando Jesus fala: quando vocês me levantarem. Então também essa frase levantar é um termo-chave que a gente vê aqui no Evangelho de João. Então a gente viu lá no capítulo 3, versículo 14, a gente viu aqui no 8, 28, que a gente está vendo agora, e também a gente vai ver no capítulo 12, versículo 32 e 34. Então transmite um duplo significado, levantar, de crucificação e de exaltação. Então, considerando a morte de Jesus na cruz, sua ressurreição e a sua glorificação, esse termo, né, de levantar. Então, como aspectos de um único acontecimento. Então, quando Jesus fala essa frase, levantar, a gente vê em um único aspecto: crucificação, ressurreição, glorificação. Certo? Revela a glória de Deus e o plano eterno para salvar os eleitos. Isso é maravilhoso, porque o próprio Jesus disse, né, que somos ovelhas dele e que ele não vai deixar escapar nenhum das mãos dele, porque foi Deus que deu cada um de nós nas mãos de Jesus para ele cuidar, e ele não vai deixar nenhum de nós escaparmos, porque somos eleitos pela graça, pela glória, somos eleitos. Então, esse termo revela a glória de Deus, o plano eterno para a nossa salvação. Aleluia. Versículo 29, pessoal, está nos falando aqui sobre aquele que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, esse versículo também, ele não só confirma que Jesus não tem pecado, Jesus não pecou, Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, né? Mas também ele sempre está fazendo as coisas positivas que agradam a Deus. Então a sua morte na cruz exibiu a absoluta submissão à vontade de Deus. Então Jesus foi submisso a Deus, ele se entregou, né? Sem ter pecado nenhum. Ele tomou os nossos pecados, né, para que hoje a gente tenha um caminho a seguir, que é o próprio Cristo. Aleluia. E totalmente através da palavra, que é a nossa bússola, né?
iluminado pelo Espírito Santo, ajudado pelo Espírito Santo, a gente vai chegar a Deus Pai. Não tem um outro caminho, né? E o final aqui, pessoal, tem uma coisa bem curiosa, que nos fala assim, ó: muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Em princípio, a gente vai entender que muitos que estavam ali creram. Mas também é importante esse estudo também a gente fazer nessa forma, porque a gente vai sobre um contexto todo. Então, se a gente analisar o decorrer da conversa, se a gente seguir meditando no restante dos versículos, pessoal, a gente vai ver que não foi bem assim. Porque logo após, quando Jesus falou para eles, né, que versículo aqui 33, eu vou ler para vocês só para a gente entender esse contexto, tá? Quando Jesus disse que, aqui ó, vocês são verdadeiramente meus discípulos, então se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse versículo é muito bonito. Então, esse versículo também tem que ser usado de uma forma dentro de um contexto, tá? Não pode ser usado fora de um contexto, falar de uma verdade que não seja Cristo. Essa verdade é Cristo, tá? Então a gente vê que agora esses que se disseram crer, eles já dizem, não, para aí, mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Então, eles estavam dizendo que, ao mesmo tempo que Jesus disse que eles seriam salvos, se eles crescem em Jesus, na verdade, eles seriam libertos. Mas logo após a gente já vê que eles já começam, eles mesmos criar empecilhos para crer em Jesus. Eles dizem, não, mas nós não precisamos ser libertos porque nós somos descendentes de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Infelizmente também, eles continuavam cegos espiritualmente. E em algumas partes Jesus fala também, né, que se Deus quisesse, faria até das pedras nascer descendentes de Abraão. Então hoje, eu e você que cremos verdadeiramente em Cristo, temos essa descendência também, não de sangue, mas sim porque somos enxertados na videira verdadeira. Então, somos descendentes por intermédio de Cristo. Então, isso que a gente consegue ver, que se a gente analisar esse conteúdo, fica claro que essa confissão era superficial. E isso a gente viu também quando Jesus fez aquela multiplicação de pães e peixes, que disse que muitos creram. Mas aí quando eles voltam e falam com Jesus, Jesus diz para eles, tá, vocês creram em mim porque eu tenho comida para vocês, né? Então a gente vê muitas vezes isso, a gente vai ver outras vezes também aqui no Evangelho de João, isso. Uma confissão da boca para fora. Eu creio. Porque eram movidos pela emoção. Não era uma conversão verdadeira do coração. Era uma confissão mais superficial, né? Então a gente consegue ver que os verdadeiros cristãos são aqueles que permanecem fiéis à palavra de Jesus. Então, Jesus nos disse, né, que a gente passaria por aflições, por dificuldades, mas aqueles que tivessem fiéis a Ele, então, né, poderiam chegar ao Pai. Então, aqueles que seguem fiéis a Jesus e a palavra de Deus, esses sim, esses podem realmente dizer que creem em Cristo. E só para a gente finalizar essa parte daqui da explicação, eu convido vocês a abrir primeira carta de João, 1 João, do capítulo 2, versículo 5. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Vou esperar para a gente todo mundo ler junto. Amém? Amém. João, capítulo 2, versículo 5. Amém, pessoal?
pessoal? Então a palavra nos diz assim: mas aquele que obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Então aqui, para a gente também ter essa certeza de permanecer fiéis a Cristo, obedecer a palavra, né, vai mostrar que o amor de Deus está se aperfeiçoando em nossas vidas. Então, desse modo, sabemos que estamos nele. O próprio Cristo diria, quando enviasse o Espírito Santo, né, faria morada em nós. O próprio Deus, né, então a gente vê o quão grande, né, mesmo nós sendo pecadores, falhos, Deus enviou o seu Filho amado, primeiramente, para mostrar o caminho, e depois enviou o seu Espírito Santo para nos guiar, pegar da nossa mão e nos guiar pelo caminho. E nós, crendo em Cristo e andando sobre a palavra, com a ajuda do Espírito Santo, o próprio Deus, Criador do universo, Criador de todas as coisas, vem habitar dentro de nós. Amém. Então, a gente consegue entender que quanto mais a gente tira as coisas do mundo, quanto mais a gente tira a nossa própria vontade, mais sobra espaço. E mais o Espírito Santo vem habitando, né, em nós. Amém, pessoal? Amém. Aqui eu preparei também, para completar aqui só, já está terminando, uma breve conclusão e uma aplicação, certo? Então, o que a gente consegue analisar aqui? A importância suprema da pessoa de Jesus. Então, analisando sobre esse ponto, nessa conclusão e nessa aplicação, a importância suprema da pessoa de Jesus, a gente pode destacar 3 pontos importantes aqui nesse sentido. Certo? Primeiramente, a gente vê que sem Jesus, o ser humano perece em seus pecados, como a gente viu no início do texto. Sem Jesus, o ser humano perece em seus pecados. Então, tanto em rejeitar o Salvador, então aquele que rejeita Cristo, fecha a porta da graça. A graça, a gente sabe, né? É um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus fez. Então, nós temos a certeza que somos salvos, não por nós, não por nossas obras, mas porque Jesus fez tudo por nós. Aleluia. Então, aquele que rejeita o Salvador, aquele que não crê em Cristo, ele fecha a porta da graça. Ele recusa o enviado de Deus. Então, ele permanece, ele perece em seus pecados. Permanece e perece nos seus pecados. E também, para a gente entender, e também para dar mais uma ênfase, pegando um pouco da palavra da irmã Clarice, que ela trouxe hoje para nós, que também em negligenciar, se nós também negligenciar o nosso dever, que é falar da palavra de Deus, em alertar tanto os justos quanto os perversos. Então a gente está vendo que aquele que não crê, aquele que rejeita, vai estar atraindo condenação e pecado. Mas também a gente viu que a palavra de Deus ela é uma espada, né, que serve para todos, tanto para mim que estou falando, tanto para nós que somos crentes em Cristo, quanto para quem ainda não abriu seu coração para o Espírito Santo habitar. A gente tem esse dever, pessoal, de falar da palavra e alertar tanto os justos quanto os perversos de seus maus caminhos e de seus pecados. Então, quanto a isso, nos é dado também esse alerta, porque nós que conhecemos a palavra, temos o dever de dividir o que a gente já aprendeu. Porque como a irmã Clarice nos disse lá na palavra de Ezequiel, que também vai ser requerido de nossas mãos. Amém. Então, quanto mais
a gente entende, pessoal, que a leitura da palavra tem que ser a toda hora, porque como o Espírito Santo vai botar? Jesus disse que o Espírito Santo botaria a palavra nas nossas bocas, né? Aleluia. Como o Espírito Santo vai botar a palavra na minha boca se eu não ler a palavra? Aí vai chegar um amigo meu, eu vou cruzar com uma pessoa que esteja precisando de uma palavra. Se eu não estiver meditando na palavra, se eu não estiver me alimentando da palavra, eu vou falar o que eu penso. O que eu penso não é o que Deus pensa. Porque a própria palavra diz que enganoso é o coração do homem. Então, se eu falar coisas que eu penso, eu não vou estar falando o que Deus quer. Então, a importância da gente meditar na palavra e pregar o evangelho a tempo fora de tempo. Glória a Deus. Porque senão vai ser requerido de nossas mãos. Então, a gente sabe que primeiramente temos nossa família, os nossos familiares, temos nossos vizinhos, né, para falar. E a gente sabe também que primeiramente a gente deve orar, porque quem convence é o Espírito Santo. É claro que vai ter oportunidade de a gente encontrar uma pessoa e falar um pouco da palavra para essa pessoa. Mas a oração, a gente vai orar para essa pessoa, vai pedir que o Espírito Santo convença a pessoa que esse caminho que ela está indo não é o caminho certo. Então, nunca com um tom de julgamento. Porque o próprio Cristo poderia ter julgado aquela mulher que tinha sido pega em adultério. Mas Jesus disse para ela, não, eu não vou te julgar, não vou te condenar. Mas vai e não peque mais. Então, como a gente vai poder falar para uma pessoa que, de repente, não está indo por um caminho certo, não está indo pelo único caminho que é Cristo? Aprender com Jesus. A gente não vai apontar o dedo, não vai julgar, mas a gente vai exortar com amor, né? A gente vai dizer para essa pessoa segundo a palavra, não também como eu penso, né? Que esse caminho que tu está indo vai te levar para a escuridão, vai te levar aonde tem pranto e ranger de dentes. Então, que a gente consiga entender essa primeira parte, que mesmo aquele que não crê, e rejeita o Cristo, vai perecer nos pecados, mas também, pessoal, nós temos esse dever de falar da palavra de Deus, falar que somente através de Cristo seremos salvos. Amém? A segunda parte nos diz que sem fé em Jesus, o ser humano está condenado a morrer em seus pecados. Sem fé em Jesus, o ser humano está condenado a morrer em seus pecados. Então, todos os seres humanos são cá de baixo, como Jesus diz, né? Vocês são daqui de baixo, mas eu sou lá de cima. Então, todos nós, seres humanos, somos daqui de baixo, somos terrenos. Mas Jesus é de cima, Jesus é do céu, Jesus vem de Deus. Então, por isso, rejeitar isso, né, é fechar a única porta da salvação. Então, não crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a luz do mundo, é morrer em nossos pecados. Então, se não tivermos fé, não cremos em Cristo, vamos estar perecendo e morrendo em nossos pecados. E morrer em pecado não é somente, né, a morte física. Morrer em pecado é a pior maneira de morrer, pois, como eu disse, não é apenas a morte física, a morte da nossa matéria, mas também é ser banido eternamente da face de Deus. É estar em um lugar de trevas, né? Então, crer, ter fé em Jesus, para que a gente não pereça em nossos pecados. Terceira e última parte, temos uma afirmação: Jesus é o enviado de Deus. Nós cremos, pessoal. Tenho certeza que todo aquele que crê em Jesus como o eu sou, aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus, o Deus que tem a vida em si mesmo. Ele foi 100% homem, 100% Deus, habitou aqui na terra com nós. Então, aquele que crê que Cristo, o eu sou, é o Deus inexplicável,
Ele é o causador de todas as coisas. Ele é o próprio Deus autoexistente. Ele é o eterno, ele é imenso, ele é infinito, ele é imutável, ele é onipotente, é onisciente, onipresente e transcende. Ele é onipresente, ele está aqui, ele está habitando em cada um de nós. Aleluia. Então, nós cremos Amém. que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que tem a vida em si mesmo. Aleluia. Infinito, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Para finalizar, eu convido vocês no mesmo Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 46 e 47. Evangelho de João 6, 46 e 47. Vai nos dar mais uma base sobre isso que a gente viu, sobre crer em Cristo. Aleluia. Como a gente citou ali, crer em Cristo é a condição para que tenhamos vida eterna com Deus. Aleluia. Então, João 6, versículos 46 e 47 nos diz assim: ó, não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Palavras de Cristo. Palavras de Cristo. Aquele que crê que somente Cristo viu Deus, que ele veio do céu, que ele foi enviado por Deus. Aquele que crê nisso terá a vida eterna. Aleluia. Então, o nosso passo é esse, pessoal. Crer verdadeiramente em Cristo, de todo o nosso coração. E também, pegando aqui o contexto e essa lição literária que o texto nos deixa aqui. Aleluia. Falar para todos que, se não crermos em Cristo, não teremos essa vida eterna. Amém? Amém. Quem crê, irmão, aquele que crê só em Jeová, deixa Jesus de lado assim, esse não é salvo? Crer em Deus, Jeová é o nome de Deus, né? Eu posso dizer com um pouco que eu entendo, que aquele que crê no Pai, crê no Filho. Se crê só no Pai e não crê no Filho, como alguém vai crer em alguém que não conhece, né? Então, como Cristo disse, ninguém viu Deus, somente Ele viu Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, né? Deus, não é Deus o caminho. O Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Verdadeiramente. E então foi bacana o senhor falar isso, porque é o contexto que o texto nos mostrou. Os fariseus conheciam a lei, se julgavam que conheciam Jeová, conheciam o nosso Deus, mas eles não conheciam Jesus. E esse povo, tem um povo aí que faz assim. Jesus como Jesus Senhor. Como Salvador. Como Salvador. Então ainda estão perecendo, porque a gente sabe que tem muitos judeus, né, que vivem na Terra Santa, que moram lá, que pisaram no mesmo chão que Jesus pisou, e ainda estão esperando o Messias. Eles ainda não creram que nosso Jesus veio. Mas Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, que quando ele voltasse, que a gente sabe que está próximo essa vinda, que aí sim eles iam ver que aqueles que eles tinham crucificado, foi os próprios judeus, né? Não foi os gentios, né? Os romanos fizeram o que os judeus, o próprio povo, né? Os próprios judeus que criam, que diziam que criam em Deus, que acreditavam na palavra, que tanto meditavam na palavra, não criam em Cristo. Foi eles que crucificaram o nosso Jesus, né? Mas nosso Deus é eterno, no terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele vive e habita através do seu Espírito Santo, né, na vida de cada um de nós. Então Jesus foi bem claro, foi legal o senhor falar isso, também o irmão Douglas falar, porque crer em Cristo é a condição de ter a vida eterna. Se não crermos em Cristo, como o irmão falou, no caminho, a verdade e a vida, quem não crê em Cristo não vai chegar em Deus, né?
Eu me preocupo muito com essas pessoas que só querem Jeová, mas Jesus disse que não sabe nada sobre Jesus, nem Espírito Santo. Aí entra nós de novo aqui no texto, né? Muito terrível, né? Aí entra nós de novo no texto com esse compromisso de falar, né? Para essas pessoas com amor, né? Como? Que se eles têm que crer em Jesus, porque se não crer em Jesus... Nossa casa, querem dizer que se eu não crer em Jeová, não, Jeová. Infelizmente, né? É um povo que ainda dorme, né? Foi bom o estudo do irmão, porque eu aprendi com isso. Glória a Deus, irmão. Aí não tem nada meu aqui, é só da palavra. A única coisa que a gente se dedica um pouco durante a semana, mas não tem nada do homem aqui. É somente a palavra. E isso a gente enfatiza a importância da gente fazer esse tipo de estudo, pessoal. Eu aqui não estou fazendo uma pregação, porque eu estou fazendo um estudo aqui. Eu creio que a gente está fazendo uma conversa, mesmo eu estando aqui em cima, né? Eu me vejo a gente numa roda conversando e todos nós no mesmo patamar. Com certeza tem irmãos aqui que têm muitos anos de fé, já têm experiência mais com o Espírito Santo do que eu. Mas eu trago essa ênfase, pessoal, do estudo e da pregação expositiva, pessoal. Que é isso que liberta. Porque se a palavra de Deus não for suficiente, nada será. Então, eu bem poderia ler esse trecho de João 8 aqui, para vocês, e ficar falando um pouco das minhas experiências, falar alguns testemunhos, não que isso não seja errado, mas na hora do estudo, na hora da pregação, o homem tem que sair de lado e ficar somente a palavra. Então, isso consiste, o estudo e a pregação expositiva consiste nisso. Leitura, explicação e a aplicação. A aplicação também dentro do texto. Então, a gente tem aprendido bastante com esse tipo de estudo, porque a gente vai versículo por versículo, né? E aí a gente escava realmente na palavra, a gente vai no Antigo Testamento, a gente pega versículos cruzados, como a irmã fez, pegou um versículo de Ezequiel, que nos traz a realidade. Que a gente sabe, né, que todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento aponta para Cristo. Então, é importante a gente fazer esse tipo de estudo e as pessoas que têm também o compromisso da pregação, de também entender um pouco sobre a pregação expositiva, que ela retira totalmente o ser humano e deixa somente a palavra. Porque aí a pessoa vai se dedicar ali numa parte do versículo e vai trazer o significado do texto. E a gente sabe que todo o texto de Deus ele é inspirado pelo Espírito Santo e ele vai trazer uma aplicação também para nós. Mesmo a gente sabendo que tem textos, né? E eu vou só falar uma coisinha aqui para vocês, que foi em determinado capítulo de Gênesis, que eu me deparei com uma parte, que com certeza vocês conhecem, que nos falava sobre a genealogia de Esaú. Vocês lembram Esaú, irmão de Jacó? Jacó era filho de Isaac, por onde a linhagem, né, dos judeus seguiria. E aí então, eu pedi para o Espírito Santo que me ajudasse também, porque eu pensei, pô Senhor, eu como ser humano falho, né, pouco tempo de convertido, me dedico um pouco em sua palavra, teria que me dedicar mais. Em determinado momento, o irmão Robson, que era também meu irmão que aprendo muito com ele e agradeço muito a Deus pela vida dele, que eu aprendo muito com ele, ele também me deu umas referências e também caminhos para que eu pudesse chegar nesse estudo dessa exposição, porque eu fiquei pensando, pô, Esaú não era nem somente da linhagem, né? O que eu vou poder levar nesse estudo? E aí então a palavra me mostrou que Esaú foi um que rejeitou o ensino do pai e da mãe. Esaú se casou com mulheres que não eram, que Deus mesmo tinha dito para eles não casar com aquelas mulheres, que eram cananeias, né? E aí então nesse determinado momento a gente vê que Esaú foi responsável por toda a sua genealogia. Então a gente meditando ali naquele capítulo que falava muito de nomes, e falava que eles foram prósperos,
enquanto o povo de Israel estava no deserto, estava lá no Egito, sendo escravo, os descendentes de Esaú eram riquíssimos, já tinham reis, príncipes, prosperavam na terra. E o povo de Deus, escravo no Egito. E aí então a gente vê que a prosperidade é ter Deus. Porque Esaú tinha um compromisso, como a gente leu hoje, Esaú tinha um compromisso de falar para a sua genealogia, para os seus filhos, para os seus netos. Ele ouvia do seu pai Isaac, do seu avô Abraão. Então ele tinha toda a intimidade com Deus, com a palavra de Deus, claro, a palavra falada, não escrita. Então Esaú tinha aquele compromisso de falar, tinha o dever de falar para os seus filhos, para os seus netos, que eles deviam crer em Deus, que eles deviam andar no caminho de Deus. Mas não, eles estavam preocupados em prosperar. Eles foram os edomitas, né? Eles foram prósperos, ricos. E aí a gente vai entrando e seguindo pelo texto, e a gente vai vendo que a palavra de Deus disse que os edomitas eram um povo que Deus rejeitou, que Deus abominou os edomitas. Então a gente vê o quão foi requerido da mão de Esaú, porque ali daquela descendência, se não me falha a memória, posso estar errando, mas mais de 50 nomes da sua genealogia, podíamos ver um cemitério espiritual. Quando a gente conseguiu entender a genealogia de Esaú, era um cemitério espiritual. Eles estavam mortos espiritualmente porque o Esaú, que era responsável pela sua genealogia, não falou de Deus. Então, ele seria requerido também. Todo aquele sangue ali, daqueles seus descendentes, seria requerido da mão dele. Então, isso que eu quero também deixar para vocês, que esse tipo de estudo, de escavar, de buscar, mesmo que a gente não leia todo o texto, mas se deter numa certa parte e buscar o esclarecimento, porque a própria Bíblia explica ela, a própria Bíblia cumpre ela. Então, se eu fosse realmente trazer da minha vontade, do meu entendimento sobre esse estudo da genealogia de Esaú, Não vem nada. eu não daí nada, eu só ia ler o texto, ia falar um pouco do que eu entendi ali, e aí não ia adiantar nada. Mas aí esse tipo de estudo que nos traz somente da palavra, nos trouxe esse entendimento, que também está ligado com o contexto de hoje, que também seríamos requeridos pelo sangue daqueles que a gente não falar da palavra. Então certamente a prosperidade que Esaú teve, material, em todo o seu povo, de nada valeu. Mas o povo que estava lá no Egito, estava sendo escravizado, mesmo a gente sabendo que foi um povo como nós também, né? Somos falhos, somos pecadores, mas foi um povo que andou com Deus. E hoje, se estamos aqui falando de Jesus, também agradecemos a Moisés, a Caleb, né? A Josué, que foram aqueles que se manteram fiéis à palavra de Deus. A José, né? E aí depois vai a Jacó, depois José vai, né, Judá, linhagem. Então, é importante, pessoal, a gente fazer esse tipo de estudo, buscar esse tipo de aprendizagem somente da palavra, e também de termos esse alerta, né, de que também seremos requeridos, né, que a gente possa realmente estar com a ajuda do Espírito Santo falando de Cristo, né, de Deus, a tempo fora de tempo. Amém? Convido vocês a fazer uma oração para a gente agradecer. Amém? Amém. À vontade, irmã. Em especial pelo irmão Leandro, que passou mal hoje. Já está em casa, mas pede oração. Amém. Amém. Também tem uma oração para um filho da minha prima que se acidentou de moto e o médico não dá, ele deve... Não dá garantia. Não deve mas passar por essa, mas só Jesus. a última palavra é de Deus, né? É Marlon Duarte Costa. Amém. Esse é o nome desse rapaz. Ela me ligou agora quando eu vinha para cá. E ela procurou a fé. Eu disse para minha irmã, se ela está com esta fé
ia ligar para Canoas para saber o meu telefone, é por causa que ela já está com fé e nós vamos orar na igreja. Amém. Em nome de Jesus, é Marlon Duarte Costa. Quem quiser orar, pode orar, porque Deus vai abençoar esse rapaz, vai dar uma oportunidade para ele viver e ser salvo. Amém. Não sei se ele conhece Jesus, que ele Oramos. Amém, Jesus. Aleluia. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que está presente conosco aqui, através do Teu Santo Espírito que faz habitação no coração de cada um, Senhor, primeiramente te agradecemos por esse momento de meditação, de estudo da Tua Santa Palavra. Senhor, te agradecemos por esse momento que o Teu corpo se reuniu aqui, onde Teu corpo se alimentou de Ti, Senhor, e da Tua Palavra. Aleluia. Senhor, te agradecemos porque a última palavra é Tua. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo nos convence. Senhor, também nesse momento, humildemente, Senhor, viemos te pedir que a Tua vontade seja sempre feita na vida de cada um de nós. Em especial, levantamos a nossa voz pelo irmão Leandro, que está enfermo, mas também que a gente crê que ele pode, através da Tua vontade, ser curado. Senhor, também do jovem Marlon, que também aqui foi mencionado pelo irmão Jeremias. Tu conhece o coração de cada um, tu sabe todas as coisas. Então, como o Teu Filho amado nos ensinou a orar, que seja feita a Sua vontade. Senhor, se esse irmão ainda não conheceu, Senhor, não bebeu do Teu sangue, não comeu da Tua carne, que ele seja, Senhor, nesse momento inspirado e convencido pelo Teu Espírito Santo, porque Tu sabes de todas as coisas. Nós só sabemos que devemos crer em Ti. Então, que o Teu Espírito Santo esteja restaurando a saúde dessas pessoas que necessitam e também cada oração que está sendo feita em íntimo, que a Sua vontade seja feita. Não a nossa, mas a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, te agradecemos por cada irmão aqui presente, que possamos cada vez mais, Senhor, meditar na Tua Santa Palavra, que cada vez mais a gente possa entender, através do Teu Espírito Santo, quais os propósitos que a Tua Palavra tem para nós, e que também a gente possa, Senhor, praticar os Teus ensinamentos. E, consequentemente, Senhor, a Tua Palavra estando no nosso coração, a gente possa dividir, para que as pessoas que andam em outro caminho que não é Cristo, possam estar seguindo, Senhor, esse caminho, pois sabemos que o único caminho que leva a Ti, Senhor Deus Pai, é Cristo. E que somente através do Teu Espírito Santo conseguiremos caminhar por esse caminho. Amém. Aleluia. Amém, pessoal. Amém.